Boa tarde, torcida São Paulina. Como é que vocês estão? Hoje mais um convidado aí que não é do contexto da SPFCTT, mas um cara sensacional aí, que tem, para mim, o melhor podcast de futebol do mundo, porque eu não entendo inglês, então vai ser o único que eu entendo, mas um canal sensacional que é o Futuri. Edu, boa tarde. Para iniciarmos, vamos pedir que você se apresente. Vocês falam muito de contexto e vamos falar aí, pessoal, em qual contexto o futebol entrou na sua vida e como que ele se tornou algo tão interessante para você, a ponto de você criar, realmente ajudar e formar o Futuri. Que legal. Que grande prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu amo falar de futebol. Então, é uma grande oportunidade para a gente ir adiante nessa conversa que é tão interessante. Bom, na verdade, eu sempre fui um nerd do futebol. Aquela análise dos jogos feita pelos comentaristas de TV nunca fizeram nenhum sentido para mim. As análises que apareciam nos jornais no dia seguinte ou na internet nunca fez nenhum sentido. O jogo que eu assistia não tinha nada a ver com aquele jogo que aqueles comentaristas estavam analisando. Eu sempre tive muito a minha visão sobre o jogo. E a internet funciona conectando essas pessoas também, né? Então, eu fui atrás de outras pessoas que pensavam da mesma maneira que eu, e logo em seguida a gente já começou a trocar ideia, até que eu tive ideia de desenvolver, de criar o Futuri. Eu me lembro que quando a gente começou a conversar sobre o Futuri, eu falei para o meu time aqui, na época, principalmente o Vini, logo depois entraram o Gabriel e o Mário, o Emílio que está por trás aqui fazendo tudo, tá desde o começo, obviamente, mas eu falei para eles assim, cara, ninguém vai nos ouvir, porque a gente vai falar em podcast, que em 2015, 16, para ele ninguém ouvia, e a gente vai falar sério sobre futebol. Era uma época que o futebol estava muito envolvido com os desimpedidos, né? Muito humor e muito futebol. Então, todos os programas eram muito humor e muito futebol. Muito humor e muito futebol. Palhaçada, alegria, diversão, futebol, zoeira. E ninguém falava sério sobre o jogo. E a gente vai na contramão de tudo, a gente vai falar sério sobre o jogo. Foi muito legal. A jornada, a viagem tem sido absolutamente incrível. E quando eu falei que ninguém ia nos ouvir, ninguém ouvia mesmo, mas uma pessoa em especial ouviu. Foi o André Furi. Ele nos ouviu e um dia ele me ligou e disse assim, cara, absolutamente incrível esse podcast de vocês, eu quero participar, eu tô ligando para me convidar. Eu, como assim? A gente deve muito a ele, inclusive, é um cara sensacional. Se eu quero participar, eu quero falar sobre futebol líquido, a escola de Paco Cerulo, caramba, tudo a ver com o Futuri, né, cara? Tudo a ver com o Futuri. E a gente conversou, gravou, aí começou a ter uma amplitude maior, alcance maior. A partir dali a gente cresceu muito, depois a gente montou o site, depois a gente montou cursos, depois a gente começou a prestar serviço para clubes de futebol. Tem sido uma jornada absolutamente incrível e, de alguma maneira, tem um amigo meu que me diz que eu sou o cara que criou o contexto todo disso, né? Mas não acredito que tenha sido, na verdade não foi. Pessoas já falavam sobre tática, estratégia, futebol com mais profundidade, mas não tinha muita demanda, nem muita atenção. Mas a gente tem um nicho hoje e o poder do nicho é absolutamente incrível. A gente conseguiu criar uma comunidade e cada vez mais pessoas, inclusive influenciando em clubes de futebol, influenciando a indústria e influenciando o jogo. É um tremendo orgulho para a gente. Boa tarde a quem está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o Edu por ter topado participar desse nosso bate-papo aqui, falar um pouco sobre o futebol, né? E suas vertentes. Edu, eu queria te fazer, você como um amante da tática, né? Como mesmo você disse, se você tivesse nas condições ideais, como você modelaria seu time favorável em questão de tática a seu gosto? Como ele jogaria? Isso é muito legal, essa pergunta é muito legal. É claro que ela serve para a gente trocar uma ideia, porque esse mundo ideal nunca vai existir, porque um clube sempre vai partir de jogadores que ele já tem, de uma ideia de um treinador antigo, ou do caos que existe em formação de grupo de jogadores. Mas, assim, todas as formações táticas, ela tem as suas virtudes e os seus pontos fracos.
Eu não consigo ter uma predisposição por um modelo tático específico, mas eu gosto muito de 4-3-3. Eu gosto muito de 4-3-3. Eu acho super equilibrado. Mas, como eu falei, é um sonho, né? É um exercício, uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, porque tudo parte de um contexto que já existe. Não tem como tu criar tudo do zero. Mas eu gosto muito de 4-3-3, mas eu confesso que 2 atacantes é legal também. Esse 4-3-3 que eu estou falando, obviamente, com os extremas, de pé invertido, com centroavante. Eu gosto muito do centroavante mais móvel. Eu não gosto do clássico, aquele, né? Do centroavante, o camisa 9 padrão. Eu gosto mais do centroavante que se mexe mais, que sai, que se move ali no raio de 15 metros, 15 metros, 20 metros, que não fique tão parado dentro da área. Mobilidade, volante que construa jogo, que saiba construir jogo, principalmente porque agora o espaço do camisa 10, do antigo armador, sumiu completamente. A área possível de ter algum espaço para construir um jogo é na base da jogada, então o volante precisa construir jogo. Gosto muito de volante que construa o jogo. E zagueiros rápidos, porque é importante cobrir muita área de campo para trás, para times que atacam em bloco. Então, é importante ter zagueiros rápidos. E lateral, o lateral brasileiro, né? Não o lateral brasileiro país de origem do lateral. Digo lateral brasileiro, a função lateral brasileiro mesmo. Que na Europa o lateral que apoia é conhecido como lateral brasileiro. Então, o lateral brasileiro, função. Eu gosto muito de laterais que apoiam também. Eu acho o 4-3-3 mais equilibrado, mas assim, e isso é para o meu time de Futebol Manager, tá? Porque, na verdade, na real life, tu precisa ter a consciência de que clube que tu tá atuando, qual é o que tu tem em casa de jogadores, qual é o plano, qual é a estratégia, para onde tu quer ir. Então, tudo tem que ser pensado. Mas, assim, para a gente trocar uma ideia aqui, brincar e não deixar vocês sem resposta, eu gosto muito de 4-3-3. Ô, Edu, a gente estava falando sobre a questão tática. Qual a ideia de jogo que eu falo de você prefere ser mais propositivo, mais reativo, um jogo mais apoiado, um jogo mais espaçado, espaços de força, espaços de habilidade? Aqui, essa pergunta é muito legal, Abner, porque assim, no Brasil hoje tem uma grande discussão sobre o reativo ou propositivo. Geralmente essa discussão ela é muito superficial, e todos falam, né, muito ou é Guardiola ou é Simeone, como, meu Deus, é muito simples esse debate. Eu acho que a gente tem que sair dessas caixinhas, Abner e Rafa. Eu acho que o time pode ser reativo e o time pode ser propositivo, sim, como estratégias e não simplesmente como conceito. Eu acho que o Liverpool, se a gente tratar desses caras entre Simeone e Guardiola, eu fico com Klopp, então. Intensidade absurda, ser reativo quando tem que ser propositivo quando tem que ser, e não ter... eu acho que dá para a gente colocar o futebol vive muito de adjetivações, né? De colocar selos nas coisas. Eu acho que o importante é ser competitivo ao máximo. Eu acho que ser competitivo é fundamental. Ser propositivo quando for possível, ser reativo quando lhe convém, porque muitas vezes durante o jogo convém ser reativo. E tem outro aspecto aí que é importante a gente falar. O Brasil joga bonito, joga para frente, e a gente despreza o jogo defensivo. Defender é muito importante, defender é muito importante. Até nos pontos corridos, não levar gol vale mais do que fazer um gol apenas. Não sei se vocês já viram a gente fazendo esse tipo de brincadeira lá no... Brincadeira não, porque é sério, tá? Mas se eu não levar gol em 38 rodadas, se eu fizer um gol em 38 rodadas, um gol não me garante absolutamente nada, porque um gol não me garante um ponto. Se a gente pegar a média de gols e avaliar quanto vale cada gol, o gol da vitória
talvez seja a joia mais rara dos esportes coletivos, é o segundo gol do futebol. É o segundo gol do futebol que te dá uma vitória. O primeiro gol, quem sabe te garante um empate, mal e mal, mas o não levar gol te dá um ponto com certeza. Então, assim, defender é muito importante. A gente não pode desprezar a defesa. É muito importante a gente ter a consciência de que o time tem que ser competitivo, reativo quando lhe convém e propositivo quando o jogo faz com que isso seja possível. Acho que isso é eu, como no passado, né, quando eu comecei a ver futebol, eu tinha muito essa visão em mente, né, de que o futebol ele devia ser jogado só apenas propondo, né? E nos últimos 2 anos, até que foi porque o Abel tá muito em solo, eu aprendi a gostar, aprendi a entender o futebol, e o Abel vem me encantando muito. Então é muito isso que se disse mesmo, né? De que tem que ser competitivo. Respeitando o canal, tentei não falar no Abel aqui, viu? Ah, não tem Pode problema. falar, tá à vontade. A gente é muito fã do Abel. A gente quer que ele pule o muro. Não, mas é um belo citar, exemplo, sim. é um belo exemplo. Não, é um belo exemplo. Eu acho que a competitividade é fundamental. E cada vez que a gente coloca os nossos times dentro de uma caixinha, acho que a gente limita muito eles, sabe? Eu quero que meu time seja ataque, ataque, ataque. Beleza, ok. Mas quem vai defender? Não vai ter o tempo inteiro de ataque. Em algum momento eu vou ter que defender. E eu acho que assim... Eu tenho a convicção, a certeza de que a defesa é o ponto inicial de todo o trabalho, sabe? O time tem que ser sólido defensivamente. O pessoal brinca aqui, né, que eu sou o fã do clean sheet, eu sou o fã do não levar gol. Não levar gol em campeonatos de ponto corrido te faz subir o elevador. Sobe muito quando tu não leva gol. Porque, assim, por mais que teu ataque não seja eficiente, é claro que tem que ter o equilíbrio, mas o gol vai acontecer em algum momento, sabe? Vai ter alguma falha, vai ter o gol contra do adversário, mas é preciso muito defender. Defender é muito importante. Eu tenho visto, durante o começo da pandemia, principalmente, quando os canais de TV começaram a retransmitir jogos antigos do Campeonato Brasileiro, alguns nem antigos assim, até jogos de 2015, 2016, eles já não tinham mais jogos para transmitir, começaram a passar qualquer um. Tinha um ponto que me chamou muita atenção ali. Primeiro, a velocidade, né? Em poucos anos, o futebol brasileiro começou a ser bem mais veloz do que era. Caramba, o jogo de 2016, tu assiste hoje, é um jogo de Master. Passa a bola, dá um passo, recebe. É bem diferente do de hoje. E olha que o futebol brasileiro hoje ainda não é um primor de intensidade, mas já melhorou muito. E outro ponto muito, muito legal da gente notar é o perde-pressiona, né? Como antes perde a bola, volta recuperando o oxigênio, vai lá, monta a defesa, ok. Agora não, perdeu, os times já partem para pressionar ali mesmo, É algo muito difícil de ser implementado, porque não faz parte da nossa cultura, tem que ter um gatilho mental e muito treino, e os times simplesmente não têm tempo de treino, mas são aspectos defensivos que me parecem que começam a aparecer. Então é muito legal, eu não tenho problema nenhum a retranqueiro, defensivista, eu gosto mesmo, eu acho que é importante a defesa. É a defesa que dá estabilidade e confiança para todo o resto. Edu, você tocou no ponto de cultura. E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco complicada, que estava até fora de qualquer ideia que eu tivesse de fazer. Cara, a gente teve um debate interno entre os meninos da Scout. Você acredita que essa coisa de cultura do clube realmente exista? Ou é algo que, tipo assim, quando deu errado, aí, tá vendo? Não respeitou a cultura do clube? Ou você acha que realmente é algo sólido? O clube tem essa cultura e ela deve ser respeitada, ela deve ser jogada. A cultura como estratégia no café da manhã, né? A cultura não existe nada mais poderoso no futebol do que a cultura. E isso é uma grande dificuldade para que os clubes, inclusive, evoluam internamente. Não só no modelo de jogo, mas até na sua estrutura. Cara, se a gente olhar, e para quem está nos assistindo, por favor, eu não tô falando do São Paulo, estou falando de maneira geral. Olhem
os cargos que existem dentro do futebol, olha aqueles dirigentes políticos, olha o que eles estão falando, fazendo ali dentro. Algo completamente desconectado da realidade da indústria e do jogo hoje em dia. Mas se a gente falar em cultura de jogo, eu acho que ela é mais deixa eu achar a palavra certa aqui, mas ela é mais uma abstração, é algo que onde a gente quer chegar, ou, por exemplo, eu sou colorado, aqui no Sul, se fala muito do Inter de 2006, do Inter 79, quando ganhou aqueles times técnicos fortes. Imagino que no São Paulo se fale muito do São Paulo bicampeão mundial, ainda do Tele Santana, do Raí. Eu acho que aquilo fica muito forte, né? E as pessoas tentam repetir. Mas se a gente vai perguntar para as pessoas, e eu sei disso, porque eu já fiz isso, é tudo muito subjetivo, sabe? Cada um pensa de uma forma. No Brasil ainda, e eu vou dar um outro exemplo, daqui a pouco, mas assim, no Brasil, eu não acho que a cultura de campo ela ainda tenha uma força tão grande assim, sabe? Tudo bem, a gente pode pode pensar até que o torcedor não se reconheça, o torcedor de São Paulo não se reconheça no São Paulo do Diego Aguirre, por exemplo, porque era mais defensivo, partia no contra-ataque, transição. Mas eu acho que quando a bola entra, sabe? Quando a bola entra, o torcedor aceita aquela cultura. Mas eu acho muito importante o clube sim ter uma cultura, ter um modelo. Eu vou dar um exemplo aqui do Grêmio, por exemplo. O Grêmio dos anos... O Grêmio sempre teve um lado mais físico, mais forte, mais defensivo aqui no Sul. E o Grêmio dos anos 90, com o Felipão, quando foi campeão, se criou muito essa aura do time guerreiro. E o Grêmio ficou 15 anos dando carrinho e vibrando quando a bola saía para a lateral, sabe? Isso não levou a nada, absolutamente nada. Depois, ninguém reconhece isso, mas quando Anderson Batista chegou, com um grupo de jogadores que jogava mais tocando a bola, um jogo mais de passes mais curtos, de todo mundo subindo junto em bloco, ao invés do cruzamento para o Jardel no segundo pau, quando o Grêmio começou a abrir um pouco essa ideia, indo para... Depois chegou o Roger, o Renato foi muito inteligente e adotou a cultura que o Roger já tinha começou a jogar futebol de verdade. Caramba, o Grêmio foi campeão da Libertadores de uma maneira contracultural. Contracultural o seu modelo de força, de carrinho, de briga. O Grêmio foi campeão da Libertadores jogando o fino da bola. No sentido de passes curtos, viajando junto, o Arthur comandando aquele time desde trás de uma forma absolutamente incrível, sabe? Então, a cultura no futebol, a de campo, eu não acho ela tão enraizada assim. Talvez como eu falei do São Paulo, do Diego Aguirre, talvez a torcida não se reconheça muito ali. Mas se a bola entra, ela é aceita. Mas agora, a cultura que tem nos escritórios, no vestiário, na forma como é montado, essa é muito forte. Essa é muito forte. E eu vou dizer um ponto, desculpe se eu estou me alongando demais aqui, mas um ponto muito importante disso tudo é que o dirigente político, ele está lá porque ele é torcedor, porque, aliás, a diferença do torcedor para o dirigente político é que o dirigente político tem mais tempo disponível. É essa a diferença. Tá? E esse dirigente político, ele está lá em busca de aprovação social. O que manda o dirigente político, o comando do dirigente político é a aprovação social. E a aprovação social te faz incorrer em dois grandes erros. O primeiro é que tu não vai fazer coisas que são necessárias, mas que talvez sejam impopulares. Tá? E outro ponto da aprovação social é que tu não vai fazer nada diferente. Se tu perder fazendo sempre a mesma coisa que todos os outros fizeram, ok, sem problemas. Agora, se tu tentar mudar alguma coisa e empatar um jogo, meu Deus, tá fora. Eu faço um exemplo muito fácil para a gente imaginar isso que eu tô falando.
Cara, o nível dos técnicos brasileiros é bem médio, né? É bem médio. No futebol feminino, existem alguns treinadores que são bem acima dessa média, inclusive mulheres. Agora, tu imagina pegar uma treinadora mulher, uma top treinadora mulher do futebol feminino e botar no masculino. Eu só estou fazendo um exercício aqui, não se assustem. Se eu perder 10 jogos com o meu treinador padrão, normal, tudo bem. Agora, se eu empatar um jogo em casa com uma treinadora que seja mulher, ou seja, eu estou tentando fazer diferente, eu vou ser execrado, eu vou ser expulso do clube. E eu não estou nem entrando no mérito aqui do machismo feminino, não, eu estou só tentando fazer um exercício aqui de imaginação sobre fazer algo diferente dentro de um clube de futebol é muito difícil. Mesmo que esse diferente seja a coisa certa a ser feita. Porque existe um playbook do dirigente político, tu tem que fazer isso aqui. Se tu inventar qualquer coisa fora, tu vai ser execrado, tu vai cair fora, porque a cultura é a coisa mais forte que tem dentro de um clube de futebol. Edu, partindo para um outro lado, mas não tão outro lado, durante toda essa trajetória do Future, vocês entrevistaram, tiveram contato com várias pessoas do futebol, né? Atletas, treinadores, scouters, acadêmicos. De que maneira, ou se de alguma maneira, isso influenciou na sua visão de jogo sobre o esporte? Puxa, que pergunta legal essa. Totalmente influenciou muito. Sabe por quê? Porque no começo de tudo, e eu sempre achei, cara, eu sei tudo de futebol. Eu sei tudo de futebol, cara, eu manjo tudo, eu sei tudo de futebol. Quando começa a conversar com as pessoas, viajar, conhecer outras pessoas, outras culturas, outros clubes, outros pensamentos, caramba, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. E cada vez que tu aprende mais, tu vê que tu não sabe nada mesmo. Nada mesmo. Essa brincadeira que a gente fez há pouco do 4-3-3, cara, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, eu prefiro 4-3-3 desse jeito, com esse espaçamento, com esse tipo de atacante, com esse tipo, porque é assim que se ganha, eu tenho a fórmula certa. Mas na verdade não, quanto mais a gente... Quando a gente assiste esses programas de TV... Aqui no Sul tem muita cultura do rádio também, eu não sei como é que é no São Paulo a cultura do rádio no meio do futebol, né? Todo mundo tem muita certeza. Caramba, todo mundo tem muita certeza de tudo. Principalmente quem não coloca sua pele a risco, né? Quem tá ali só dando opinião. Todos têm certeza de tudo. Mas quando a gente começa a estudar, ir a fundo, conversar com outras pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, a gente vê, caramba, eu não sei nada. E isso é libertador. Então, sim, todas essas conversas, assim, eu vou até sugerir, são 230, sei lá quantos episódios do TPI que a gente gravou essa semana. Aquilo ali, até porque não somos nós os protagonistas, nós estamos ali só perguntando, aquilo ali é um master de futebol, aqueles 200 episódios são um master de futebol, até porque a maioria deles são atemporais. Aquilo ali é um master, ouvir todas aquelas pessoas, todas aquelas ideias, tanta gente com tantas ideias e que participa da indústria, acho incrível, assim, sabe? E eu aprendi muito e recomendo a todos os seguidores do canal aqui que deem uma olhada lá no Future e vejam ouçam o maior número de podcasts possíveis, porque aquilo ali é ouro puro. Edu, em um dos episódios, vocês falam explicitamente, o episódio é sobre treinadores estrangeiros. O São Paulo, nos últimos anos, teve dois. Um que você comentou, o Diego Aguirre e o Crespo. Como você avalia a passagem desses dois pelo São Paulo? E por que você acha que, no caso do Diego Aguirre, é mais explícito, mas por que você acha que deu errado essas passagens? Não, mas eu acho que o Diego Aguirre no São Paulo, ele caiu numa armadilha muito comum no futebol brasileiro, que é ser vítima da sua própria expectativa. Existe algo no futebol que se chama regressão à média. Para quem lida mais com estatísticas, é um termo muito comum. Regressão à média, todos voltam à média. Todos os jogadores, todos os times, em algum momento, eles voltam à sua média. Quanto menor a fotografia, por exemplo, um jogo, cara, ganhei o jogo, joguei espetacularmente, maravilhosamente bem.
Ok, 2 jogos, ok. Mas quando tu dilui isso em 1 turno, 2 turnos, cara, tu vai ver que tu vai chegar na tua média ali. E o Diego Aguirre sofreu muito disso, da questão da regressão à média, porque ele foi muito bem, e aí depois foi caindo, foi perdendo oxigênio no final do campeonato, e aí foi trocado. E eu acho também aquilo que a gente já falou, sabe? A questão da cultura do torcedor não se enxergar muito naquele modelo de jogo. Qual é o outro que tu falou? Qual era o outro treinador que tu mencionou? O Crespo, o Hernan Crespo. Cara, o Hernan Crespo aconteceu... Eu tô muito de longe, tá? Eu não tô perto do São Paulo para saber exatamente o que aconteceu. Mas o São Paulo jogou muito em cima de ganhar aquele campeonato estadual, que ele era fundamental para o São Paulo. Toda a energia foi gasta ali. Foi ganho até, se a gente olhar os jogos, um pouquinho de circunstância ali aconteceu, um pouco de sorte, um pouco de azar. Se a gente olhar o XG ali, depois a gente pode começar a conversar um pouco sobre o XG, que é muito legal também. Mas o São Paulo não me parece que tenha argumento técnico para jogar muito mais do que o Crespo entregou. Sabe? Não me parece que... Tanto que agora muda o treinador e será que mudou tanto assim? Será que melhorou tanto assim? Tudo bem, ainda o Ceni está em um espaço de tempo muito curto. E tem outro aspecto no São Paulo que me parece conceitual, sabe? Que cara, o São Paulo tem, sei lá, o que vocês colocam lá em Cotia, sabe? O que faz gerar tanto talento? O que faz gerar tanto craque lá? E cadê esses caras em campo, sabe? Vender o Antony para pagar o salário do Dani Alves? Como assim? E aí a gente entra naquela questão da aprovação social. Poxa, eu vou me consagrar se eu contratar o Dani Alves, se a torcida for no aeroporto buscá-lo, trazendo os braços, eu tirar uma foto com ele, vestindo a camisa do São Paulo, eu trouxe o Dani Alves. Cara, mas qual o sentido? Qual o plano? Aonde que o São Paulo quer chegar com isso? Com uma base dessa, contratar o Dani Alves, sabe? Se de alguma maneira fosse um pensamento, não, ele vai ser o tutor do grupo e tal, mas nem isso, sabe? Bota para jogar. Eu acho que falta esse plano, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se os profissionais que estão lá dentro estão tentando isso, mas a camada política dos clubes ela é muito poderosa. É ali que a cultura se segura, sabe? Então, talvez os profissionais que estejam lá dentro estejam lutando contra isso. E é muito difícil. Mas eu acho fundamental para o São Paulo dar um passo adiante, cara, olhar para a Cotia, sabe? Botar esses jovens para jogar, desenvolver esses jogadores, inclusive fazer o que todos querem, vender esses jogadores para quê? Não para trazer o Dani Alves, sabe? Mas para trazer mais e mais jovens, para fazer isso ir adiante, fazer um projeto mercadológico do clube, um plano conceitual de fazer adiante. O futebol mudou muito. E mudou muito rapidamente, assim, nessa última década. E geralmente os dirigentes estão lá há 30, 40 anos. É muito comum os dirigentes dos clubes grandes estarem há 30, 40 anos lá dentro. E eles seguem fazendo as mesmas coisas em um outro mundo. Os clubes médios e pequenos, eles vão crescer muito rápido na estrutura do futebol brasileiro. E os grandes vão sofrer muito ainda. Eles vão se dar conta dessa mudança quando muitos já estiverem caindo. Todo ano agora é a Série B com mais títulos nacionais que tem, né? Todo ano temos a Série B. Cara, isso são sinais. Mudou. Não, olha o Cuiabá, onde ele está na tabela. Olha o Grêmio, onde ele está na tabela, sabe? Há pouco tempo... Não, e se a gente for pensar, até o Santos e o São Paulo, né? Ainda não estão completamente livres. Cara, gigantes, lutando lá embaixo. O futebol mudou muito. É hora de profissionalizar, é hora dos clubes fazerem algo muito difícil para eles. Muito difícil para eles, que é pensar e agir diferente. Isso custa muito dentro do clube. Qualquer pessoa que tente fazer um pouco diferente vai sofrer, porque a cultura vai derrubar eles. O Edu, você falou de Cotia, né?
E até salta os olhos, pelo menos para mim salta, quando a gente vê gente de fora, né, elogiando Cotia. E dentro da torcida do São Paulo, tanto a Scout tem um dos objetivos, né, que é mudar a visão de base dentro da torcida, que base não é resultado, a base tem que formar bons jogadores para o time profissional. E vendo pessoas de fora falar, a gente não entende por que criticam tanto os jogadores de Cotia. No São Paulo, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, que vem jogando uma enormidade, não são valorizados, mas um jogador que vem de fora, que talvez seja mais grife, é tratado melhor. Então é muito legal de ouvir de fora alguém falando tão bem de Cotia. Não, então eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui no Sul, Inter e Grêmio pode trazer qualquer jogador nota 2, 3. Se ele falar espanhol, caramba, ele já é titular, braçadeira de capitão. E se ele for cabeludo ainda e for argentino, meu Deus, ele pode errar o tempo inteiro que a torcida vai aplaudir. E se ele der um carrinho e te levar cartão vermelho, a torcida vai vibrar muito. É um pensamento, quem sou eu para julgar a torcida, mas é muito pequeno. Agora, cria-se também essa ideia de que para subir da base tem que ser só o extra classe, sabe? Tem que ser só o jogador que já chega arrebentando. Tu não pode trazer um jogador nota 5, nota 6 da base. Tem que ser só meu Deus, tem que ser o Miller, tem que ser o Raí, tem que ser, sabe? Tem que ser o cara que vai chegar e vai decidir. Aqui no Inter tem que ser o Roberto Falcão, tem que ser o Alexandre Pato. No Grêmio tem que ser Ronaldinho, porque se não for, ele vai sofrer. E outra coisa, o clube não dá essa estrutura. Porque assim, hoje em dia, o clube precisa fazer uma narrativa que a torcida aceite esses jogadores. Caramba, são eles que vão nos salvar, sabe? Não é o Dani Alves. Não é o Dani Alves. São esses caras que estão vindo, eles que vão nos salvar esportivamente e financeiramente. E esses caras que estão descendo, eles precisam ter a retaguarda. Porque é como tu falou, Rafa. O jogador que vem de baixo... de alguma maneira, ele tá ali não para ser campeão da Copa São Paulo. Ele tá ali para entregar performance no time de cima. Então, o clube tem que se voltar para isso. Não adianta nada. Eu, sempre, né, com meus exemplos aqui do Sul. Aqui no Sul, se um diretor da base perder um Grenal, ou o treinador da base perder um Grenal, tanto de Inter quanto de Grêmio, ele tá demitido no outro dia. O que se faz, então? Se colocam os maiores, os mais físicos, ligação direta e vamos ganhar na força o jogo. Pronto, ganhei o campeonato. Beleza, no outro dia tá lá a foto no jornal, no site, na TV, o diretor da base, o treinador campeão em cima do Grêmio, em cima do Inter. Quando, na verdade, isso não faz nenhum sentido. É melhor perder o campeonato tendo um conceito, tendo uma ideia, tendo uma estratégia para que esse jogador cresça. É óbvio que se ganhar, melhor ainda. Ninguém é inimigo da vitória aqui. Mas o principal é desenvolver aquele grupo de jogadores para ele chegar com força no profissional. É para isso que existe a base. É para alimentar o profissional e não para ganhar título. E se ganhar, melhor ainda. Edu, eu acho que muito disso também parte do que a gente falou de cultura. De a gente achar que hoje não se criam mais jogadores como antigamente, e quem vem da base já vem com um espectro diferente. E isso que você falou sobre a gente sempre só valorizar os meninos da base que são craques. E às vezes a gente acha que não vai ser craque, a gente fala a gente como torcedor, mas se você analisar, você vê indicadores de desempenho, o menino vira craque, como é o caso de alguns jogadores do São Paulo, que não cabe aqui a gente tocar no ponto. Mas enfim, a gente está fazendo inclusive um material sobre esse jogador, que o cara da base ele não precisa ir para a Europa, ele não precisa se provar na Europa. A gente tem jogadores que são ótimos no contexto brasileiro, e a gente está no contexto brasileiro. Então, em vez de a gente olhar e falar, pô, aquele menino ele tem que ir para a Europa para ele se provar que a gente estava errado, que a gente não está desvalorizando a base, cara, ele pode se provar aqui no Brasil. É uma liga super complicada, é uma liga que a gente faz 80 jogos no ano. O menino, às vezes, a gente acha que está no auge físico com 18 anos e o auge físico dele vai ser com 28. A gente tem jogadores que saem da base já lesionando muito pela maratona de jogos, na base é mais espaçado, na base faz rodagem, na base pode periodizar os campeonatos e vai profissional num contexto assustador. E, cara, é exatamente o que você falou.
Eu acho que é muito do contexto, de a gente não valorizar a base. É exatamente isso. Tem outro ponto importante também. Sei lá, no começo dos anos 2000, teve um diretor do Barcelona, que hoje ele é o CEO do Citigroup. Ferran Soriano é o nome dele. Ele lançou um livro aqui no Brasil que é A Bola Não Entra Por Acaso, contando a história da criação daquele Barcelona que chegou no auge com o Pep Guardiola, e se falava muito que da base ao profissional tem que se manter o mesmo estilo de jogo, tem que jogar da mesma forma sempre. Isso praticamente acabou com a base no Brasil, né? Porque imagina do sub-9 ao profissional ensinar o jogador a jogar um modelo da mesma maneira, da mesma função. Isso é um crime contra a base. O Brasil precisa fazer absolutamente o inverso. Só que as pessoas não entenderam aquilo que a gente fala sempre, né? Contexto. Ele estava falando sobre o Barcelona. O Barcelona vende jogador para quem? Para ninguém. Não vende jogador para ninguém. E o Brasil precisa desenvolver jogador. E o Brasil tem talento, tem muito talento. São 8 mil quilômetros de litoral. Só de litoral, imagina. A gente fala de litoral, mas hoje o Goiás, o estado do Goiás, lança muito jogador, né? Um novo Eldorado de talentos, assim. O interior do Paraná também. Então a gente precisa fazer com que esses jogadores joguem todos os modelos de jogo possível. Todos os modelos de jogo. Joguem todas as plataformas táticas. Para quando ele chega no profissional, eu ter o cara com uma eficiência esportiva, que conheça o jogo, que conheça o porquê ele está fazendo aquilo ali, mas também tem a capacidade de fazer outro ponto que o Brasil não pode descuidar: vender jogador. Porque eu queria muito que o Brasil tivesse a potência econômica da Inglaterra, que o Campeonato Brasileiro fosse a Premier League, que a gente só comprasse, não se preocupasse para quem vender, mas sim, é importante a gente vender, e os clubes precisam pensar nisso também, em desenvolver melhores jogadores para fazer melhores vendas e reinvestir isso. Você tocou nesse assunto, né, de desenvolver todos os modelos, e é um aspecto que me agrada muito. Não sei se você já chegou a acompanhar alguma partida da base do São Paulo Sub-20 esse ano, mas o Alex, ele fez muito nessa temporada de mudar não só o sistema, muito fala de ele jogou com 3 zagueiros, jogou com 4, mas não só isso, mas também o jeito de propor o jogo. Então, acho que é algo muito interessante. Ainda bem, né, que o Alex conseguiu aplicar, está aplicando isso no Sub-20. Não, assim, deixa eu te interromper, Rafa, para dizer o seguinte: já convido a todos os inscritos aqui no canal para ouvirem o podcast do Futuri, The Pitch Invaders, com o Alex, e também acho que é 1 ou 2 episódios depois com o PC de Oliveira, que é o auxiliar dele. Cara, sensacional, cara. Esses caras vão mudar. Esses caras, se tiverem espaço, eles vão mudar o São Paulo. Eles vão mudar o São Paulo. Porque eles pensam muito diferente. E eu insisto nisso. Pensar diferente no mundo do futebol é um ativo. Você ganha mais se você pensa diferente. Então, assim, esses 2 caras, meu Deus, eles vão... Cara, tomara que eles tenham espaço no São Paulo, tomara que as pessoas tenham a coragem de sustentar as ideias do Alex e do PC, porque esses caras vão fazer muito diferente. Cara, e eu vi o PC, a inspiração que ele tem em outros esportes, um cara que já é consagrado no futsal, mas em futebol americano, movimentação, cara, é demais. Tomara que o torcedor do São Paulo vá lá e ouça esses 2 episódios, porque são absolutamente incríveis. Cara, já que você citou isso do PC, eu também queria recomendar o episódio do Paulo Otávio. Paulo Otávio, lateral. Cara, ele cita, né, esse negócio do cara ter que sair da posição, que o PC de Oliveira fala no episódio. Cara, gente, assistam, ouçam, é sensacional. Olha só, eu fiquei deslumbrado com o Paulo Otávio, cara. Eu fiquei assim, encantado, porque eu nunca tinha conversado com ele, nunca tinha trocado uma ideia com ele. E aí, o episódio com ele é absolutamente incrível. Eu saí dali, cara, como é que esse jogador é tão diferente do padrão, né? Porque a gente vê entrevista com o jogador e tal, cara, é tão difícil tirar alguma coisa.
O cara falou pra gente de vários aspectos, mentalidade, foco, bola parada, posicionamento, ele sabia tudo. O unboxing, a análise que ele fez do Bayern ali, cara, tira esse cara daqui e põe na TV para comentar jogos do Bayern, porque é absolutamente incrível, assim, absolutamente incrível. E a gente chega em outro ponto, sabe? O jogador precisa ter essa mentalidade que o Paulo Otávio tem, assim, ele precisa saber que ele faz parte de uma indústria, ele precisa saber que ele está jogando um jogo, ele precisa saber que cada movimento dele tem um propósito dentro de campo, ele precisa saber que cada bola parada, desde a lateral, tiro de meta, tem uma lógica a ser construída, ele tem que saber que aquele exercício que ele está fazendo ali no treinamento tem um porquê, ele precisa assistir jogo, ele precisa amar futebol, ele tem que saber todas as escalações de todos os times, todas as plataformas táticas, porque aquela tem que ser a vida dele, sabe? Todo mundo em sua profissão normalmente faz isso. O jogador de futebol, eu acho que o boleiro está perdendo muito espaço, tá? O boleiro está perdendo muito espaço. Eu acho que é a hora do jogador completo, assim. O cara que cuida da mente, que é uma fronteira inexplorada do futebol, né? Do futebol, tu fala em psicólogo dentro de um clube de futebol, sai todo mundo correndo. Não, futebol profissional não é assim, não. Sabe? Essa do futebol não é assim. Tem duas coisas que se fala muito dentro de clube de futebol que mata qualquer tentativa de inovação, né? Se fala muito no futebol, né? O futebol é simples, é só não inventar. Como assim, cara? Precisa inventar, sai. Vamos tentar inventar uma coisa nova, sabe? As pessoas têm que ter indignação. É o que eu sempre falo. Vamos perder de um outro jeito? Porque perder da mesma forma já não dá mais. Não dá mais para perder do mesmo jeito. Vamos tentar perder diferente, então. Pelo menos a gente perdeu diferente. E essa história do futebol é muito simples, é só não inventar, é outra coisa poderosa na cultura. E também o cara que tenta fazer alguma coisinha diferente, se o treinador falar uma palavra diferente, cara, olha o Tite, por exemplo, como apanha por causa do vocabulário dele. O Roger também. Se tu sair um pouquinho do playbook padrão, professor Pardal. Esse é professor Pardal, já não serve mais. Tem que ser aquele cara. O próprio Silvinho, sabe? Tem que ter coragem. Para fazer diferente, tem que ter coragem. E a gente esbarra de volta, é tudo um círculo, né? E a gente acaba esbarrando no dirigente político e a sua busca por aprovação social. Vamos lá, então. Edu, uma coisa que a gente aqui debateu é que é interessante a forma que você tem de relacionar o social com o futebol. E no Brasil, ele passa por um caos social. Você acha que isso interfere no contexto dos clubes? Então, esse ponto é muito importante, sabe? Porque eu acho que o futebol e o esporte é a solução para o Brasil. Eu acho assim, é a solução, não tem. Olha a quantidade de jovens que a gente tem, olha o nosso clima, olha a quantidade de possibilidades que tem para os nossos atletas, se eles forem desenvolvidos, se eles tiverem educação. Eu acho que o social e o futebol têm uma relação muito forte, muito forte. Só que também ninguém faz nada por isso, sabe? Mesmo os clubes não investem absolutamente R$1 que não seja, assim, não é nada com São Paulo, não é nada com Inter, não é nada com... em geral, assim, o clube, ele paga o que for para jogador de futebol, para um terceiro goleiro que não vai jogar 45 minutos na temporada. O terceiro goleiro ganha R$300 mil, ou um lateral, um zagueiro que vai jogar 100 minutos na temporada, ganha 200, 300 mil reais. Mas eles não investem nada que não seja nisso. Olha a possibilidade. Se cada clube investir socialmente, pode ser na volta do CT mesmo, sabe? Não precisa nem ir muito longe, na volta do estádio, ele já teria um retorno, até mesmo retorno de jogadores. Como se não bastasse aquele retorno social mesmo, tirar as crianças da pobreza, entregar educação para eles. Inclusive, esse aspecto educacional, eu acho que é um ponto frágil até mesmo dos próprios atletas do clube, né? Então,
Muito menos ainda das pessoas que estão em torno do CT ou do estádio, porque é muito comum os jogadores, em algum ponto da carreira, eles terem que parar de estudar em algum colégio melhor para ir para estudo noturno. Naquele colégio que é só ir lá e comparece, e ganha a aprovação. Puxa, e educação é tão importante, sabe? Por muito tempo, o jogador ele era avaliado única e exclusivamente pela habilidade dele com a bola. E aí o que acontece? Aquela criança que ficava mais tempo com a bola, ela tinha vantagem em relação a outros que tinham mais tempo estudando, que se dedicava a atividades extraclasse. Só que hoje, essa técnica e essa habilidade ainda é importante. Ainda é importante e ainda é primordial. Mas o jogador que pensa o jogo, que sabe o papel que ele tem dentro da indústria, ele faz toda a diferença, sabe? Então, esse aspecto social, os clubes poderiam fazer, principalmente em educação para os seus jogadores, mas também para todo o entorno. Cara, assim, ó, eu até acho que o futebol não envolve tanto dinheiro assim como as pessoas imaginam, tá? Mas é dinheiro suficiente, sim, para eles terem um papel na sociedade mais relevante e mais importante. Porque ninguém cobra nada dos clubes, né? Os clubes são só benesses, o Estado dá benesse, o torcedor perdoa. Eu acho que o único lugar onde a gente coloca dinheiro e não cobra absolutamente nada é no clube de futebol, né? Não cobra transparência, não cobra o que estão fazendo no meu dinheiro, os caras compram, vendem quem querem, da maneira que querem, usando meu dinheiro, e eu vou lá na arquibancada, no sábado e domingo, bater palma e gritar, sabe? É um troço meio louco, assim, se a gente começa a pensar nisso, né? Mas tá super conectado. O meu filho joga futebol nos Estados Unidos, e claro que eu conhecia a estrutura americana e a relação do esporte com a cidadania, com a educação, mas agora com ele estando lá e me contando as coisas, eu digo, caramba, o Brasil perde uma imensa oportunidade, olha a quantidade de talento que a gente tem aqui e a gente simplesmente despreza, deixando de lado o social, deixando de lado a educação, e é uma conexão que tem tudo a ver. Lembrando que tem esportes que já copiaram esse modelo dos Estados Unidos, que dão bolsa para os alunos estudarem o futsal, o vôlei, o basquete faz muito isso. Então não seria algo que não seria uma invenção, como aqui no Brasil eles falam, o clube está inventando. Cara, e nem precisa inventar nada, né? É só copiar. Tá tudo feito já. Mas futebol, primeira derrota, esses meninos estão muito focados na escola, tem que treinar mais. A gente sabe que não é assim. Tem outro como a gente falou desde o começo, né? O poder da cultura, né? O Bahia sempre tentou fazer esse lado mais de ativismo social mesmo, através das suas campanhas, das camisetas contra a homofobia, racismo. Aqui o Inter começa a fazer agora também em relação ao racismo, usando muito bem o Tyson como protagonista disso. Mas, cara, na primeira derrota cara, para de pensar nisso e pense no futebol. E não é uma ou duas pessoas, são muitas pessoas, ainda é um eco muito forte. Só que o torcedor de futebol tá mudando muito, sabe? Isso no mundo inteiro. Não só no futebol, na verdade, no esporte. O torcedor hoje, ele quer mais do que simplesmente a vitória do time. Hoje em dia, o torcedor quer que o time o represente em campo, mas também abraçando todas essas causas, sabe? Porque, e o que eu vou falar que parece algo de outro mundo, mas vocês vão ver isso acontecendo cada vez mais ao longo dos anos próximos de vocês. O torcedor hoje troca de time, sim. Cara, se ele não abraçar as causas que eu quero, se ao contrário, ele desprezar as causas, aquilo que eu acredito, ele não me representa mais. Eu vou trocar de time e isso vai acontecer. Tudo bem, ele não vai trocar o São Paulo pelo Palmeiras, ele não vai trocar o Inter pelo Grêmio, mas ele pode trocar o Inter pelo Los Angeles Lakers. Ele pode trocar o Inter, simplesmente deixou de ir e agora eu tô
comprando o aplicativo da NBA, que me faz assistir todos os jogos, e vou poder assistir o Chicago Bulls, que está numa fase maravilhosa lá de novo, entendeu? Troca, sim. Então, eu acho que os clubes vão ter que ter a coragem de assumir as suas posições também. Edu, é um termo que você fala muito, que eu já entendi mais ou menos, não entendi perfeitamente, é o treinador ralo. Você poderia explicar para a gente o que é isso? Eu não sei se eu falei com a pronúncia certa. E eu queria perguntar se você acha que o Rogério Ceni, esse treinador, se tornou esse treinador do São Paulo. Cara, muito obrigado por ter tocado nesse assunto. Ele pode ser aplicado para treinador, pode ser aplicado para jogador, e eu vou explicar agora. Se chama o efeito halo, H-A-L-O, tá? Que é o seguinte, no Brasil tá cheio disso. Vamos pegar o Del Piero, por exemplo. Mas eu acho que o Ceni é um bom cara também para a gente pegar esse exemplo. No Inter, o Falcão, o Fernandão no Inter também. Esses caras que se destacam como jogador de futebol faz parte de uma armadilha do nosso cérebro achar que esse cara é um bom pai, é um bom marido, é um bom motorista, ele é um bom vereador, ele é um bom prefeito. O nosso cérebro faz com que a gente caia na armadilha de que a análise que a gente fez sobre um determinado ponto da vida daquela pessoa como ser jogador de futebol vai ser aplicada em todo o resto, entendeu? Na verdade, eu não quis falar Del Piero, quis falar o Pirlo, que é o treinador, foi treinador da Juve, né? Isso. Agora. Eu vi ele na minha frente, mas, cara, o Pirlo foi um jogador absolutamente fantástico. O que os caras fazem? Vamos contratar ele. Ele foi um jogador fantástico, ele vai ser um treinador fantástico. E vamos eleger ele como prefeito da nossa cidade, porque ele vai ser um prefeito fantástico. Aqui no Brasil, se tu faz uma temporada boa no Campeonato Brasileiro, vamos lá, 15, 16 gols no Campeonato Brasileiro, certamente tu vai conseguir ser vereador da tua cidade. Certamente tu vai conseguir ser vereador da tua cidade. Porque as pessoas pegam aquilo e fazem uma análise de que já que ele é bom nisso, já que ele é bom nessa atividade A, ele vai ser bom na atividade B, C e D. Rogério Ceni provou no Fortaleza, né, que é um bom treinador, sim. Ele, o que ele fez, o trabalho que ele fez com o Fortaleza lá, claro que a gente não pode desprezar o contexto. O Marcelo Paz é um grande presidente de clube, ele deu toda a ferramenta, toda a estrutura para o Ceni fazer isso. Mas o efeito halo é exatamente isso, e acontece toda hora. Eu vou contratar o Daniel Alves achando que ele vai passar a bola para o Messi dentro de campo. Quando em Barcelona ele passava para o Messi, então eu acho que aqui ele também vai passar para algum Messi que vai ter ali. Sabe? A gente precisa descolar e trazer para o contexto. Sabe? O que é o Ceni multicampeão, campeão do mundo, e o que é o Ceni treinador? Cara, são duas coisas completamente diferentes. E quando a gente for votar no Ceni para vereador e para governador de São Paulo, a gente tem que pensar que são coisas completamente diferentes. Então, o efeito halo é essa imagem desvirtuada que a nossa cabeça prega essa armadilha para a gente, porque a gente acha que tudo vem junto. Vem ele e vem aquele halo de trás de tudo que ele faz bem. Quando não é isso, quando na verdade a gente tem que analisar de forma muito separada. Edu, em uma das suas entrevistas, uma grande entrevista, que a gente estava até falando... Não use o que eu falei contra mim, hein? Não, acho que a gente estava falando em off, o Fábio falou, que foi com o Antônio Oliveira, que para nós aqui, discutindo na Scout, na época que o Crespo estava balançando, a gente também pensava como um grande técnico para assumir, foi especulado até no São Paulo. E você acha que, olhando todo o contexto, toda a situação, ele poderia se encaixar no São Paulo? Olha só. Todos esses caras que vêm de fora, seja de Portugal, da Argentina, do Uruguai, eu acho que, como conhecimento e tecnicamente, eles podem se encaixar. Mas assim, aí a gente volta para o começo, né? O contexto é tão específico aqui que eles também precisam ser mais maleáveis, sabe? Eles também precisam ter uma flexibilização de ideias, também precisam flexibilizar um pouco
A não ser, eu acho que o Jorge Jesus veio e ele aplicou o playbook dele com alguém por trás, a diretoria por trás, dando essa sustentação para ele, sabe? Permitiu a ele fazer isso. Porque, caramba, a gente vai, imagina, treinar em 2 turnos, poxa, treinar em 2 turnos, fazer alongamento, yoga ou o que for no dia do jogo, pô, não é essa a nossa cultura, sabe? Então, acho que o Antônio Duarte é um baita cara, ele se adaptaria no São Paulo muito bem, é um baita cara. Longe de mim derrubar o CN aqui, mas assim, ó, eles precisam também flexibilizar, entendeu? Eles precisam saber que a gente está num país onde mais se joga do que se treina, sabe? Que tem alguém político por trás querendo te passar o pé a qualquer momento, porque aí a gente volta na questão política. A questão política é a seguinte: o time perde, e aí o político de oposição vai ligar para o diretor do clube e dizer assim, poxa, se vocês não trocarem esse treinador, eu não vou aprovar as contas de vocês na próxima assembleia que a gente vai ter aqui, sabe? Então, é um contexto tão pobre e tão autossabotador que é difícil desses caras ficarem. Tanto que a gente não tem muito treinador estrangeiro com tanto tempo assim, né? Quem sabe o Abel já tem 1 temporada e meia aí, mas é muito difícil para eles também, sabe? Porque eles vão sair de um contexto profissional para um contexto semi-profissional. O amadorismo aqui ainda é muito forte. Mas se tem um dirigente por trás, um dirigente político que diz, cara, eu vou segurar esse cara, nós vamos ficar com esse cara aqui, e sustenta isso, monta narrativa para a torcida, monta narrativa para os dirigentes, para a assembleia de conselheiros lá, que, meu Deus, também é uma coisa exótica do futebol brasileiro. Eu acho que tem como... Agora, não é só trazer o estrangeiro, tem que trazer e sustentar ele e dizer, cara, é esse cara que vai ficar. É com ele que a gente vai crescer e é ele que a gente vai fazer com que cresça a nossa cultura, ou a nossa contracultura. Eu acho que também... Pode falar. Não, ia falar... Você fala do Abel, né? Um treinador que chegou no meio de uma temporada, sem tempo, naquele caos que estava o calendário, ainda foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e ainda tem que ficar se provando, né? Porque toda vez... Aí perde um clássico, a gente está gravando aqui, o clássico do Palmeiras e São Paulo foi semana passada, por conta de uma estratégia para descansar os atletas, né? Tem uma decisão agora, e já é julgado, já fala que tem que demitir ele, que é melhor sem ele, é o que você falou, tem que sustentar, e eu acho que no Brasil é muito difícil sustentar. Rafa, e a gente entrou em outro, e tu me fez lembrar de outro ponto que é a gasolina para todo esse contexto, que são algo mais ou menos recente, que são os influencers de clube. Todo clube tem o seu influencer que tem lá 1 milhão, 2 milhões. E o que gera monetização para aquele cara é o ódio, é a gritaria, sabe? Então, assim, ele precisa gerar engajamento para que o negócio dele sobreviva. E esse engajamento, geralmente, a gente precisa demitir esse cara, esse cara tem que ir embora, tem que trazer tal cara. Essa polêmica, esse desequilíbrio psicológico que faz com que as pessoas entrem gritando, faz com que esses influencers cresçam no negócio deles, coloquem gasolina nisso tudo, influenciem as tomadas de decisão política, e aí a aprovação entra de novo, e faz com que isso se vire um caos absolutamente completo. Edu, então, você citou essa parte da questão dos treinadores estrangeiros. Cara, eu lembrei de um aspecto, nem estava no script, mas é um treinador que para mim é um dos que eu mais gosto, trabalhou aqui na América do Sul, trabalhou no Inter, que é o Miguel Ramírez. E eu lembro que, na época, eu nem usava o Twitter. Eu sou novo no Twitter, eu sou bem novo mesmo. Eu lembro então, tua saúde mental tá melhor que a nossa. Então, tua saúde mental tá melhor que a nossa. Eu fui pesquisar sobre ele e eu vi, cara, você falou do influencer, conectou 2 assuntos, inclusive, um cara falando, pronto, tentamos o jogo de posição, deu errado, acabou. Espero que essa ideia nunca mais pise no Inter.
E, tipo assim, todo mundo, é verdade, que não venha mais um treinador, que não venha mais isso, que não venha invenções. Cara, e eu acho que o treinador europeu, no caso do Miguel Ramírez, ele é espanhol, o treinador sul-americano, ele também virou esse efeito ralo. Ele deu certo ali, ele vai dar certo aqui. Mas ninguém olha, o Miguel Ramírez falou numa entrevista antes, cara, eu espero que o Inter saiba quem eles estão trazendo, que é o Miguel Ramírez, que eu tenho minhas ideias, e que eu já deixei claro, eu não abro mão das minhas ideias. E se ele não fosse para o Inter, ele ia para o São Paulo, ele deixou claro isso daí também, isso daí ficou bem claro. Não seria um contexto tão diferente, imagino eu. Seria igual. Pode falar. Não, o Miguel Ángel Ramírez é um baita de um assunto, sabe por quê? Não, se ele fosse para o São Paulo, seria a mesma coisa aqui no Inter. Tá? O Miguel Ángel Ramírez foi um grande erro de análise do Inter, porque ele é um treinador que trabalha num contexto muito específico. Cara, há 2 anos, 3, vamos lá, não me lembro, sei lá, 3 anos atrás, o Miguel Ángel Ramírez estava na Aspire Academia ensinando os jogadores de 17 anos do Catar a chutar uma bola, sabe? Depois ele foi para o Independiente del Valle. Independiente del Valle é um clube absolutamente incrível, um clube empresa, com pouca pressão de torcida, onde eles têm um manual que o clube deve jogar naquele modelo, ele deve jogar em blocos de 35 metros, ele tem que jogar com os extremos abertos, ele tem que fazer passe curto, ele tem que ter responsabilidade defensiva. Tudo isso está muito claro, é uma cartilha do Independiente del Valle. Independiente del Valle é um clube maravilhoso que eu pretendo visitar em breve para entender melhor. Inclusive, procurem pelo episódio do Luiz Rogero, o então diretor deportivo do Independiente del Valle, lá no The Pitch Invaders, que tem absolutamente incrível. E o Inter me traz um treinador de um contexto muito específico para jogar ele para o caos. Para o caos. Por quê? É Inter, São Paulo, Flamengo, Corinthians, esses grandes clubes do Brasil, é caos total. Chegou aqui, é óbvio que ele não teve tempo, é óbvio que o jogo dele não se adequava, e é óbvio que ele entrou no moedor de carne normal de todos. Começou com os influencers, começou com os dirigentes, depois passou para a torcida em geral, e aí os dirigentes políticos já não vão muito contra a torcida, porque eles precisam de aprovação social, demitiram o cara. E ele também é um cara muito ideológico, ele não flexibiliza o modelo dele. Então foi uma escolha equivocada de quem não conhece a indústria. Porque trazer o Miguel Ramírez é só pelo hype dele ter sido campeão da Sul-Americana. Porque não saber que o Independiente del Valle é uma empresa com um contexto muito específico e, ao contrário disso, tentar fazer com que ele entregue alguma coisa no caos, não tem nenhum sentido. Vamos dando... indo para o nosso final, né, desse bate-papo. Não estamos querendo tomar muito tempo do Edu aqui. Pô, tá sendo um imenso prazer, adoro. Então, para a gente encerrar, vamos encerrar com chave de ouro. Nos dê 3 dicas futebolísticas que você poderia passar para o nosso público que está assistindo e para a gente também. Legal. 3 dicas, vamos lá. Vamos escolher a primeira dica, por favor, vão lá e ouçam os podcasts do Futuri, se inscrevam nos cursos do Futuri, acessem o site do Futuri, sigam o Futuri em todas as redes. E eu vou dizer, essa dica não é só um jabá, tá? É porque a nossa visão é bem diferente do mainstream, sabe? Então, a gente vai mais a fundo, eu acho que é um bom começo, uma boa dica. Essa questão do Futuri. De livro, deixa eu ver, eu vou até olhar para os meus livros aqui, deixa eu ver se eu acho um legal, assim, para deixar... Eu gosto muito de coisas de fora do futebol. São coisas muito importantes, porque eu fiz um curso de Stanford que eles falam que é importante trazer gente e ideias de fora daquela indústria, porque elas vão fazer as perguntas que a gente não tem. A gente simplesmente olha, por que isso é assim? Porque sempre foi assim. Mas quem vem de fora consegue fazer perguntas e mudar todo o contexto. Tem um livro que se chama Game Changer. Ele conta a história do porquê
o Comitê Olímpico Britânico, Comitê Olímpico Britânico simplesmente mudou a performance deles, desde Sydney até Londres, Brasil, e agora a última Olimpíada foi aonde? Nem me lembro, estou confundindo as Olimpíadas agora. Qual foi a última Olimpíada aí, você lembra? Agora esse ano ainda? Tóquio, tá o cara falando aqui. Então, a mudança de performance dele se deu porque eles trouxeram gente de fora de cada indústria, gente para colaborar no ciclismo que não fazia parte do ciclismo, gente para colaborar no esqui na neve de quem não participava daquilo, e essas novas ideias. Então, Game Changer é uma outra grande dica. E tem, eu vou trazer uma de uma série também de Netflix, Colin em preto e branco, sobre Colin Kaepernick e a primeira fase da carreira dele, e a luta dele contra o racismo, por ser negro e ter pais brancos, e no colégio e no começo da faculdade, como ele sofreu com aquilo tudo. Acho que são 3 dicas legais aí. Tem outra dica que eu quero deixar, um livro Fora de Série, de Malcolm Gladwell. Esse é um livro absolutamente fantástico, porque os foras de série, eles são fora de série também pelas circunstâncias que eles vivem. E ali conta o porquê que cada um é fora de série, porque cada um tem as suas chances e aproveita as suas chances e fazem toda a diferença. Cara, sensacional as dicas desses livros que você falou. Pode falar, Rafa. Não, acho que tá com um delay, pode falar. Fora de série eu já li. Gente, ouçam os episódios. Rafa, pode fazer o encerramento aí. E muito obrigado, viu, Edu? Demais, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer. Quando precisarem, só me chamar. Então, mais uma vez, nós dois, né, mas como scout, agradecemos imensamente o Edu por ter disponibilizado o tempo dele para falar um pouco. Seria demais ficar falando mais e mais, né, porque é quase uma enciclopédia. Longe disso. Mas, enfim, Edu, se você quiser deixar algum complemento final, a palavra é sua. Bom, como a gente sempre fala lá no Futuro, né? Nosso convite formal para todo mundo e para quem gosta de futebol, para quem se envolve com futebol de alguma maneira. E eu falo isso, eu tenho um tweet fixado lá. O futebol ele pode ser consumido de várias maneiras. Só pela zoeira, só para zoar com meu cunhado, mas também ele pode ser analisado como profissão, pode ser analisado de forma mais tática, de forma mais científica, abordagem tecnológica. Todas essas formas de consumo de futebol, todas elas são legítimas. O importante é achar o seu futebol. Ache e desfrute do seu futebol. Porque existem várias maneiras, nenhuma é certa, nenhuma é errada. Desfrute do seu futebol. Por fim, aquele convite sempre, pense o jogo. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Sigam as mídias da Future, sigam o Edu. Eu não sei se o Edu... Future FC é suficiente. A gente deixa aí na descrição. Sigam o Abner, me sigam no Twitter, sigam a Scout, que a gente está sempre postando por lá. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E é isso. Vamos, São Paulo. Valeu, Edu.